Fazer aqui. Minha mãe é professora de matemática, de cursinho, poderosíssima, das mais poderosas da cidade, porque é tipo assim, do Bernoulli, ali, Sim. cursinhos fera, fera, fera. E meu pai analista de sistema. E você, na verdade, antes de mexer com isso, fazia outra coisa, não fazia? Eu sou advogado de formação, advoguei muito. E gosto, na verdade, até gostei muito, até parar de gostar. Até parar de gostar. Tem um quê de acreditar que eu cumpri meu papel e chegar no meu limite, assumir alguns cargos públicos relevantes e que, em certo momento, me preencheram, me complementaram e cheguei, acho que onde que eu queria. Eu falei, poxa, vamos buscar um outro desafio. E aquela história de levar as coisas muito para casa, não tem jeito. Trabalhava com saúde pública e faltava um insumo, atrasava alguma coisa, você fica sofrendo. E é o meu jeito de ser, não consigo desligar das coisas e querendo ou não, por mais que a gente trabalhe, você sabe muito bem, 24 horas por dia, não descansa nem um minuto, ninguém vai morrer porque um drink acabou. Dessa turma hoje, mais Xandão, Brasil, aí, quem que começou, você, quem que começou mais cedo ou foi uma coisa mais ou menos? Foi uma onda... Não, acho que o Brasil, eu sou de uma leva um pouco depois. Do Brasil, do Secote, do... O Secote que trabalha aqui com você. Brasil, Secote, Zebel vem um pouco depois. Até porque eu tava advogado. Tava advogado. Eles vieram antes. Já nessa força desse período, eles estão talvez desde 2010, 2011, eu já entro em 2017, 2018. E aonde que foram, assim, das casas deles, aonde que foi, você acha, a casa que mais deu impulso? Deles? Pra achar, cara, um desse da mais velha guarda que já é recente, qual que foi a casa que você acha que... Eu acho que ficou difuso justamente por isso. Eu acho que teve uma grande casa, igual você tem. Teve o Mambo, teve outras coisas pontuais de O coquetelaria. Mambo tinha um dos três? O Brasil. O Brasil estava no Mambo. Mas todos trabalhando ali em volta. Aí você tem o Dub, muito relevante. Outras coisas espalhadas na cidade, muito legais. Mas todos participavam de muitas casas, porque também davam consultoria no lugar. Então, assim, até quando tinha poucos profissionais, começa a febre, vários são chamados para poder fazer. E nisso dá um pouco de congruência de identidade. Querendo ou não, você não faz 10 tipos de cardápio muito diferentes. Você tem uma identidade. Então, assim, a coquetelaria, como não eram tantos profissionais, uma quantidade tão grande de pessoas, elas acabam influenciando muito nos novos... influenciando muito em novos lugares e uma diversidade um pouco limitada, ali, até por falta de conhecimento do público, falta de conhecimento até dos proprietários de casa, de entender o tanto que coquetel é extremamente relevante para o faturamento, até para o CMV baixo. CMV. Né? Assim, eu termino aqui nosso trabalho, tudo que eu tenho, tirando o suco de fruta, eu vou guardar, eu não tenho perda de proteína, que seria comparável aos meus espíritos, que é o material mais caro. Um pouquinho de fruta, isso. Mas inclusive, bem planejado é uma área prática e pragmática, né? Assim. Inclusive, depois desse tempo todo, a gente conseguiu fazer um bar que é quase todo sustentável. Eu uso as cascas de fruta para fazer tônica, eu jogo fora o bagaço da fruta espremida e tento organizar até a construção do cardápio para não ter sobra de ingrediente. Exemplo, eu tinha um drink que eu adoro, suco de laranja e Campari, que é o Garibaldi, fiz questão de abrir com ele, era nosso único drink fresco, espreme o suco na hora. Chegou um momento que eu tinha sobra de suco, porque ele demanda uma quantidade muito grande de suco, quase 150 ou 200 ml, então eu teria que ter pelo menos 1 litro pronto na bancada, e não necessariamente vendia, mas se vendesse eu tinha que ter. Tiro ele do cardápio, coloco outros que também usam, mas não tem essa perda de suco de laranja, e não pela questão financeira, enfim, é para não jogar fora, dá uma dó, senão no final a gente levando para casa, chega uma hora que nem em casa o pessoal queria tomar mais suco de laranja, apesar de ser um suco de laranja Bahia maravilhoso, ele é bom espremedir ali na hora, no que ele tinha, né? E em termos mercadológicos, de marca, de dinheiro por si só, é o melhor negócio. Óbvio. Óbvio que também, dependendo do perfil da casa e tudo aí, você tem que estar aberto a ter
a ter algum tipo de desperdício por uma logística, né? Igual Claro. você falou, cara, não tem jeito. Mas o prazo de produção é muito curto também, né? Se pensar que no restaurante está lá desde segunda para produzir um prato que vai sair quinta, sexta, que seja, Sim. dependendo do dia que a casa abre. Coquetelaria, acho que se bem organizado, É em um muito dia você faz... instantâneo, né? O seu prep você consegue organizar num dia da semana. Isso, hora homem, hora de trabalho, enfim, torna o processo muito viável e interessante para as casas. Isso que, inclusive, dá um boom na coquetelaria por si só, de novo, porque eram inúmeras matérias, tudo que você vai ler e fala, olha, coquetelaria tem um CMV bom, recupere seu restaurante com coquetelaria. E não necessariamente foi o caminho que todo mundo seguiu, porque, um exemplo, você lê uma matéria, pô, coquetelaria está no alto, o CMV é bom, Sim. margem é boa, eu vou colocar. Só que se você não investe dinheiro naquilo, a entrega vai ser Tem ruim. que ter conhecimento, tem que ter profissional, tem que ter material legal, né? E isso, o dono do restaurante simplesmente colocou um drink qualquer, vou pôr um Negroni aqui, tá tudo bem, uma batida de que seja, não vende, fala, poxa, que matéria picareta. E não é bem assim, né? Para ganhar tem que gastar. A coquetelaria, como em todas as áreas aí, ela é profunda. Não é à toa que a gente está aqui hoje para gravar dentro da história da gastronomia de BH essa área de coquetelaria. Me conta um pouquinho, fazendo um favor, vamos começar do começo aí. Você nasceu aqui em BH, né? Mãe e pai, você me falou que são de São João del Rei, tem alguma coisa em comum com meus filhos também, né? E você se formou em Direito, advogou durante muito tempo, e quando acontece esse giro aí? Bom, nascido e criado em Belo Horizonte, amo essa cidade, eu tenho paixão, não é à toa que eu estou aqui no centro, no bar no centro. E vivi essa cidade intensamente até na minha vida profissional. Eu advoguei muito tempo em eleitoral, público, várias outras coisas e fui ser diretor da FUNED, Fundação Ezequiel Dias do Estado, que tem uma relevância enorme para a saúde pública. E passava alguns apertos de falta de insumo, eu era diretor, então assim, ficava tudo nas minhas costas, eu coordenava, eu comandava pagar. Chegou uma hora que eu falei, poxa, eu estou exausto. Psicologicamente, foi de gato, cansado. Você entrou com quantos anos e saiu com quantos anos? Eu entrei com 27 e fiquei 3 anos, saí com 30 mais ou menos. E nesse caminho, eu estava... Para esquecer, começou a beber, né? E assim, surgiu uma oportunidade muito legal na época. Um amigo que tinha acabado de abrir a Lamparina falou, Túlio, minha esposa está grávida, vai nascer agora, você topa me ajudar ali no projeto? Tinha menos de um mês aberto, eu falei, pô, acho que combina comigo, vamos embora. E fui. E foi uma experiência muito legal, até porque assim, eu sempre falo, as mudanças, todo mundo fica um pouco de medo, fala, vou começar do zero. Você nunca começa do zero, você carrega tudo que você tem de experiência, para cá, para lá e tudo. Claro. E já era uma área que eu já sabia, já era apaixonado, só não tinha trabalhado tão profundamente com ela. O Lamparina abre em 2000 e... Acho que foi 2019, talvez? Talvez, 18, 19. 18, 19, começo do mercado novo, Foi né? um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi o quê? 2021? 20. 20, então foi 2019, 2018. E foi um sucesso, eu acho muito interessante. A casa, de uma forma bem arrojada, propôs trabalhar coquetel numa cidade que também não era a cidade do coquetel, mas era da cachaça, juntar e falar, vamos fazer uma casa. Que já não fui da cachaça que também. Já não foi da cachaça também. Me conta um pouco essa história. Assim, a gente... Estou fazendo essas entrevistas, eu estou com uma dificuldade incrível de encontrar memória antes dos anos 60, né? Uhum. Então, a Celina já está entrando dentro de arquivo, o Puyat no Senac, para ver o que a gente acha. Mas a coquetelaria começou bem depois, né? Então, até te pedi antes aí para me contar e tentar detalhar um pouco esse percurso, alguns marcos que aconteceram, né? Porque assim, tinha os botecos, né? Eu acho que a cidade carrega essa ideia da cidade do boteco desde sempre. E não é, hoje nós não somos a capital do boteco porque alguém simplesmente chegou e botou esse nome. A gente já é e está presente aí na nossa rotina e no nosso cotidiano, isso é a maior verdade do mundo. E os coquetéis sempre tiveram presentes ali, de uma forma mais simples, talvez mais rústica, mas estiveram. Você tem o rabo de galo, da simples base, eu quero uma Coca-Cola com a vodka, ou que seja, está sempre presente. Fanta laranja. Laranja. E a gente mesmo, né, acostumado a sair, vamos tomar uma cerveja, não, vamos fazer uma pausa, vamos tomar
uma cachaça com não sei o quê, próprio limão espremido. Sim, na Caipe. As na Caipe, né? Eu tô aqui há 30 anos, os botecos, pelo menos na Caipe tinha, né? Assim, que não deixa de ser um coquetel, né? Legal. Né? Não, um coquetel elegantérrimo, né? À toa que era a assinatura do Brasil, né? Em termos de No coquetelaria. mundo, eu tomava né? Caipe na Itália direto, cara. Não, e assim, agrada todo mundo. E sempre teve as suas várias variações, né, de frutas, de tipo de utilização de outro tipo de açúcar, quer dizer, vamos entrar com a rapadura, vamos entrar, enfim, não deixa de ser uma técnica elaborada ali no final e presente desde sempre, né, nos bares, nos botecos e por aí vai. Mas uma cena que demorou um pouco para se desenvolver, talvez acho que até a alta gastronomia em Belo Horizonte, ela demorou um pouco, né, para chegar ali. Sim, acho que teve, por exemplo, teve uma evolução já nos anos 80, com a abertura do Café Ideal, começa a ter um spoiler, assim, uma diferença daquilo que a cidade oferecia, né? Na coquetelaria, você me falou que você acha que o primeiro bar legal de coquetelaria foi o Mambo. Eu gosto muito do Mambo, mas porque eu vivi isso, eu tive lá, né, bem mais jovem, de sentar e ver um lugar que era destinado para coquetel. E isso transpassa também porque a coquetelaria demora um pouco a chegar. Tinha uma dificuldade muito grande de insumo, mesmo que não pareça. Onde você vai comprar vermutes, onde você vai comprar... O vermute até hoje está difícil, né? E assim, licores diferentes. Tanto é que a gente estava conversando esse dia sobre a presença da Stock, a marca, e aí alguém comentou, não é minha marca predileta. Eu falei, gente, mas é de uma relevância, porque senão não existiria nada. Sim, provavelmente. Fazia o café e você não conseguia importar nada, e você sabe muito bem disso, até a questão de ingrediente. Mas diferente... Você não consegue plantar um gin. Você tá faltando ingrediente. Eu vou lá, vou dar um jeito de produzir aqui. Não era bem assim que funcionava. Tanto é que agora existem vários gins, né, nacionais, enfim, mas na época você não tinha. Minas, inclusive, foi meio. Acho que a ele foi bem vanguarda na história. Também. Né? E outros, né? É o lugar que eu vejo mais marcas de gin, e bons gins, inclusive, e bons produtos, enfim. Mas existia essa carência. Inclusive, eu estava comentando antes que ela vem um pouco... Essa importação de produtos que a gente não estava acostumado, até com franquias que vieram, igual o TGI Fridays. Isso eu fiquei te escutando. Isso o quê? Talvez ano 2005, assim? Talvez entre 5 e 10. Mas era isso, ela vem... E é um lugar que até... eu adorava ir, era muito diferente. Mas, poxa, onde que se usava tal tipo de ingrediente? Porque vem a receita... de fora, também adaptado em São Paulo, coisa que não estava na nossa rotina, no nosso cotidiano. E essa turma que participou desse processo, que está aí até hoje, são brilhantes, enfim, que foram construindo a cena que existe hoje. Porque... até te perguntei, quem que são os profissionais que você acha que são mais relevantes na cidade e que deixaram mais marcas, né? Mais marcos? Eu acho que os precursores mesmo, que viveram aquele marco zero ali, né? Igual tem o próprio Secote, que é meu sócio, o Brasil, que inclusive trabalhou no Fridays, e ele que ficava no balcão do Mambo, então acho que talvez o primeiro coquetel bem feito que eu tenha tomado tenha sido ali. A Jezebel, que tem um trabalho brilhante, o Conrado, na época, inclusive eu descobri muito tempo depois que um dos primeiros coquetéis que eu tomei na época da Finada 5, Sim. Que eu tomei um Cosmopolitan dele, depois que eu fui descobrir que era dele. E olha só, já se viu um Cosmo e você não achava tão fácil assim em restaurante, enfim. E a indústria também nunca olhou muito para Belo Horizonte. Então foi um trabalho bem de formiguinha, né? Entender para o dono da casa que o coquetel era relevante, essa turma fazendo cardápios e cardápios e cardápios, muita coisa no erro e na A gente estava falando que não teve uma história de bar de hotel igual em São Paulo, né, cara? E faz muita falta, né? Porque acho que isso foi, assim, em São Paulo foi começo de muita coisa a coquetelaria dentro dos bares de hotel, né? Quer aqui não tendo, no Mercury não tinha história. No Otton, talvez lá em cima, tinha uma Caipe. Isso transpassa exatamente o que a gente está falando sobre ser internacional, porque assim, o hotel ele tem a necessidade de ser internacional. Você está recebendo uma pessoa do mundo, enfim, você tem a necessidade de ter um pouco do mundo ali presente no seu bar. E a gente nunca teve essa característica. Até por ter pouca visita do mundo até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás. E assim, por mais que já ficou conhecido o bar no Otton,
algum momento, ou no Ouro Minas, enfim, Sim. nunca teve essa característica de um grande bar Foco nisso, né? de foco nisso. O que é uma pena, né? Se você parar para pensar, o hotel ele tem sua beleza, ele tem sua solitude que combina com o coquetel. E que é algo que a gente não tem aqui, de jeito nenhum. Que é aquela ideia. A gente falando antes, a gente viu que tinha o bar preferido de São Paulo, era o mesmo, né? Maxwell Plaza, aquele Frank era um negócio à parte. Incrível, né? Eu tenho saudade lá, eu só senti que eu estava em São Paulo. Eu sinto saudade também, cara, sinto saudade. Tanto de hospedar, quanto da minha passadinha fugaz e obrigatória a todas as visitas. No meu passado corp advogado, era o meu lugar predileto. Só senti que estava em São Paulo quando passava lá e tomava um ou outro coquetel, vários inclusive. Às vezes nenhum coquetel, às vezes era só um uísque, num bom gelo translúcido que eu nunca tinha visto foi o antes. primeiro, né? Essa luta. O bom daqui faz bem, né? Bom. Eu acho que a ausência desse bar de hotel e dessa visibilidade internacional, ela é o que gera esse não conhecimento de ingredientes. Esse atraso da chegada um pouco. Aquela história assim, poxa, por que no Belo Horizonte não tem, um exemplo, magre de pato, não tinha tanto? Porque ninguém fazia, sabe aquela, na produção? Sim, era mais difícil de chegar. Onde você vai achar? Aí você vai ter que trazer lá de São Paulo, de longe, um ou outro ingrediente. Aí não tem viabilidade econômica. Não tendo viabilidade, você não consegue pôr no seu restaurante. Sim. Como é que você vai vender um produto que está lá? Agora, em São Paulo, você acha que com essa coisa dos hotéis, com essa coisa aí, a coquetelaria, ela, a partir de que ano já estava formada? Em São Paulo e no Rio, mais consistente? Porque assim, aqui a gente falou que mais ou menos começa entre 2011 e 2015 até os primeiros ensaios. Eu acho que naquele momento já estava consolidado em São Paulo. Já, né? Já estava consolidado, você já tinha bares relevantes. Alguns finados, outros estão lá até hoje. Eu acho que São Paulo, igual comentou, ele tem essa abertura, né? E sim, gente tem um mundo, sair, né? Tem um mundo. Assim como o Rio, por exemplo, mesmo que não tenha a mesma quantidade, aquele público internacional passando, ele gera necessidade. Você ia no bar do Marina, lá em cima, o tem próprio ter, Copacabana, né? Não tinha jeito de não ter Imagina isso não ter desenvolvido. Então assim, não falando que a gente ficou muito para trás, não é mais ou menos esse cenário. Foi simplesmente... Característica histórica que trouxeram um caminho diferente. Né? E que ele gera frutos mais interessantes, porque talvez quando ela chega aqui, está todo mundo um pouco mais formado. Não falo formado só profissionalmente, nem nada, porque tem gente que já foi para lá e já voltou mais maduro. Com certeza. Um mercado mais maduro. Hoje o mercado, quando a coquetelaria hoje está bem firme e pujante aqui, ela já vive um momento que é muito diferente lá de 2015. Então ela está mais sólida, vamos dizer. Você não precisa justificar para o cliente ou explicar o que ela queria. O cara já sabe, ele já valoriza os ingredientes. Você não tem que fazer aquele percurso todo de por que eu estou cobrando isso num coquetel. Facilitou o trabalho de todo mundo. E ela chega no momento que a gente também tem uma autoconsciência e um autossaber sobre os ingredientes que a gente quer usar. Uma cachaça com uma força maior. A gente não está aqui hoje mais falando tanto em trabalhar a cachaça, que cachaça todo mundo já está cansado de saber. Sim. É uma bebida. Isso já mudou, já ganhou valor, né? Assim, na época que eu cheguei, a galera fugia da cachaça, como se fosse um produto... Hoje, se você fizer o cara, nossa, drink de cachaça, é legal. Tanto é que antigamente você botava, ele era o último pedido. A não ser a caipirinha, igual a gente comentou, mas ele era o último a ser pedido do cardápio. Mas hoje não. Muitas vezes você pedia caipirinha com vodka, né? Cara, que acho um absurdo, né? Ou saquê. Com saquê, que é pior aí, com saquê ainda. Pior que eu amo saquê, mas não assim. Essa aí não dá, não. O Lamparina foi um marco também, assim. Foi a primeira casa de coquetelaria dedicada inteiramente à cachaça, né? Isso foi muito ousado. E isso me deu até muito orgulho de ter participado, porque a gente em Belo Horizonte, no estado maior produtor de cachaça, vamos dizer assim, no berço da cachaça, sim, onde a gente queria explorar isso. No Tonel, né? No Tonel, nascido e criado dentro do Tonel. E combinou com o perfil também, porque não era tentando cativar o público já de Belo Horizonte, como se fosse vou fazer um restaurante, vai ter voltado para a cachaça. Não, foi naquele movimento inédito do mercado, que tudo se podia, que lançava tendência. Sim. Então trouxe para outro nível a ideia de como trabalhar a cachaça. E essa coisa de balcão também, o atendimento rápido, pá, né? Assim, era legal isso, assim. Até confessar, antes de advogado, antes de bartender, antes de tudo, eu sou comerciante. Eu adoro balcão.
E isso é um dos motivos da gente ter feito aqui, porque no Palito era uma coisa, pega o drink e sai, eu falei, cara, eu preciso de um balcão, eu gosto de conversar, eu gosto de vender. E lá possibilitava, assim como aqui possibilita e vários outros, essa interação. E às vezes a pessoa está indo para o bar justamente para ter aquilo ou mais. Às vezes ela não sabe o que ela está levando e em 1, 2, 3 minutos ou 30 segundos você consegue justificar o tão incrível é o produto que ela está levando. E era o que acontecia lá. Não se tem o hábito e custamos a fazer isso. Pô, vender uma cachaça, uma dose a 20, 25, 30 reais. Se você não tem aquele tempo de justificar, hoje você pega um cardápio, não tem o menor problema, mas faz a diferença. Sem o cara dúvida. já vai abrir. As minhas experiências, as primeiras, mas eu continuo frequentando aí, foram excelentes, assim, né? Que era e o rabo de galo depois chegou a ser reconhecido também, né? Como é que é a história do rabo de galo, assim, o na Derivan, cidade? talvez tenha sido um dos dias mais alegres que eu já tive. Ele teve o nosso balcão. Derivan é um mixologia bartender, percussor de tudo que você imaginar de coquetelaria do Brasil. Ele, inclusive, era o representante da Estoque, por isso nós estávamos conversando sobre a importância do estoque lá naquele momento. Ele, na época, existe uma associação internacional dos bares que cataloga e vamos dizer, chancela as receitas, qual ingrediente vai em cada receita. E, em certo momento, ele trabalhou muito para a caipirinha ser com cachaça, porque tinha um movimento, principalmente das indústrias de rum, para possibilitar a caipirinha ser de rum também, que era assim, bebida de cana. E a gente sabe muito bem que é uma coisa. E olha que eu sou o maior defensor do rum, que meu drink eu adoro daiquiri. Também. Mas outra coisa, outra coisa. Senão, se for o caso, então vamos fazer daiquiri de cachaça branca e tudo bem. E não é bem assim que toca. E ele, na época, tinha feito essa defesa muito grande, a caipirinha tinha entrado. E ele ficou batalhando muito tempo o rabo de galo a entrar na lista dos drinks brasileiros reconhecidos na academia. E não conseguiu de jeito nenhum. Tanto é que ele criou aqui um concurso nacional de rabo de galo. Não era para saber quem fazia o melhor rabo de galo. Era para dar força ao assunto, para apresentar. Muito legal o movimento. E você fazia a receita, até participei uma vez, foi extremamente divertido. Eu não gosto muito de competir, não, então tremei igual vara verde. Mas foi divertidíssimo, a gente riu pra caramba, enfim. E era isso, qual a sua receita, qual a sua interpretação, o drink não necessariamente precisava ser fechado, isso era aquela ode à cachaça e ao drink rabo de galo numa grande festa. Ele, nessa defesa, veio aqui uma vez, inclusive a gente fez um guest com ele, que a gente, assim, todo mundo passou mal de rir, foi divertidíssimo, e numa elegância, nenhum cabelo na cabeça, terno branco, com a lapela preta, gente, não tem como ser mais elegante que isso, uma pessoa atrás do balcão. Não. E os trejeitos também de filme, sabe aquela coisa... De personagem. Falando de filme, isso é cinematográfico ele trabalhando, isso é divertidíssimo. Só que, infelizmente, ele numa viagem internacional falece. E novo, inclusive, assim. Isso ele gera... era de onde? Se eu não me engano, de São Paulo. São Paulo. Eu sei que a atuação dele em São Paulo, da onde, de fato, eu não sei. Com o falecimento dele, gera uma comoção. Hoje, no mundo das redes, todo mundo entra em contato direto lá na Academia Internacional, Instagram e tudo. E o brasileiro é bom nisso, né? De fazer 7 milhões de postagens no mesmo minuto, falando e o rabo de galo, e o rabo de galo. E não tem como a academia... Cederam. Poxa, e assim, não tem nada a perder, era só... Né, vamos dizer assim, prestar uma homenagem próxima a ele. E por que não, né? E por que não? Por que não, né? E o rabo de galo tem uma história muito interessante da sua origem. Ele tem na origem, apesar de brasileiro, um pé na Itália, porque era cinzano com os italianos que migraram para cá, começa a perder a atração, porque eles começam a tomar mais cachaça do que o vermute. Aí eles fazem aquele mais forte, mais barato. Mais forte, mais barato e mais acessível, qualquer lugar do Brasil tinha. Eles fizeram um rabo de galo, tanto é que o corpinho era marcado, para você pôr um chorinho de ensinar, completar de vermute e o resto de cachaça. E o fundo bem grosso para você beber e bater no balcão. E é um drink poderoso. E assim, ele é legal pra caramba. Ele é legal. Eu tomo ele em vários lugares, inclusive foi naquele hotel, agora aquele 5 estrelas novo de São Paulo, novo não, na cidade de Matarazzo, lá, que tem um bar só de coquetelaria brasileira, né? É incrível, né? Incrível, assim, eu tomo direto, o rabo de galo eu amo o rabo de galo, potente, ele ajuda nos dias frios, anima nos dias tristes, também descansa nos dias muito acelerados. Boa definição. Ele é o único drink do Palito que não seja tão clássico o jeito que a gente faz. Aqui no bar a gente quis fazer a receita exata que
Assim, ninguém vai inventar mais uma receita de um daiquiri, uma receita do martini. Lógico que cada um tem o seu, sua preferência. Tem um jeito, assim, mas é um clássico. É um clássico. Aqui a gente fez vamos dizer assim, uma combinação autoral mínima, que a gente tirou o cinar. A gente queria a presença mais da cachaça e do vermute, ficar mais elaborado. Você sabe como é que era a propaganda do Tinar na Itália? Não. Tinha um careca, doppio petto, super elegante, sentado na calçada em Milão, em um bar, com a garrafa de Tinar, um copo com gelo, e ele toma. E assim, um barulho de buzina, trânsito, para Tinar, contra o logorio della vita moderna. É isso. Cara, assim, vê se pode, cara. Mas é Isso, era criança, eu lembro como se fosse hoje, cara, assim. Vou até servir um pra gente. Se bem que é bom de pôr gelo, né? Ele sem gelo vai descer um pouco cruel. Bom, aí a gente chega a ter esses 3, 4 profissionais, né, que você citou. Até mais, né? Posso estar me esquecendo de alguém. Tudo bem. Mas vamos falar assim, a primeira leva que começa a trazer uma coquetelaria de qualidade para a cidade, certo? Uhum. Aí, isso já é 2000 e cacetada já, não é uma coisa do século passado, Não, tá isso. mais de 10 para 15 que A coisa vai deslanchando. Isso. Aí, o que vem, que você vê, 70 é muito tempo dele. o que você encontra de típico aqui na cidade? O que desenvolveu Belo Horizonte diferente que de outras cidades? Olha, eu acho que, em termos proporcionais, é a cidade mais autoral. Porque o atraso impulsionou a cidade a ser mais autoral do que revisitar os clássicos. Mesmo a gente sabendo... Acelerou essa... E isso foi até um motivo da gente montar o Palito, fazer um equilíbrio, porque faltava um lugar para você tomar um drink clássico na cidade. Se bom ou ruim, tem os prós e os contras. Eu acho que tem as opiniões sempre. Eu acho que ficou faltando talvez um estudo maior dos clássicos, até para o público ter esse estudo e compreensão sobre os drinks, mas ao mesmo tempo impulsionou a gente para o autoral. E nos erros e acertos, tem muito mais acerto ali no geral, legal pra caramba. Entre erros e acertos tem um caminho, tem né? Um caminho. E assim, aí eu acho que hoje é uma cidade que tem uma personalidade muito interessante de ousadia. A buzina lá de fora até parou. Você viu? Contra o logorio della vita moderna. Exato. Perfeito. É maravilhoso isso, né? Assim, maravilhoso. Eu fui até nosso drink do bar durante muito tempo. Era isso, Coca-Cola e um pouquinho de limão. O pessoal acha que a gente bebe coisas complexas no bar, né? Mal sabe que não dá tempo. Mas é igual na cozinha, cara. Assim, cozinheiro é arroz com ovo, sei, né? alho, óleo, peperoncino. Eu sou casado com a chefe, você sabe muito bem que lá em casa, na verdade, eu proibi ela de cozinhar. Porque eu chegava na cozinha, tinha 75 mil panelas. O que você fez? Ela, um caldo. Eu, não, tá proibido. E eu, um pouco mais metódico, eu vou usando uma limpando e por aí vai. Cara, mas é bom. Bom, aí... Mas só retornando... Volta a isso. Voltar. Pensando em diferencial hoje, o que nós temos? Um público sedento para conhecer o novo, porque ele não conhecendo o clássico, ele ainda tem... vamos dizer, uma margem de manobra, dá para compreender, tipo assim, se o cara não conhece um bom bolonhesa, você se vê alguma outra coisa diferente para ele, ele pode se apaixonar, porque é difícil não apaixonar com o clássico. Então, assim, ele tem essa possibilidade ali. Hoje, até porque a gente voltando às redes, uma coisa mais cosmopolita, global, todo mundo já conhece muito de coquetel também, mesmo os entusiastas, enfim, buscam coisas diferentes. O povo viaja. Viaja hoje, tem acesso a tudo. Ouvi um vídeo no Instagram, no TikTok, quer beber isso. Então, assim, é uma cidade que ela se permitiu ser bastante criativa. E nós temos muitos ingredientes em Minas, foda, nossos. Então, o que é isso? É isso. Isso estimula também. Né? Até se você parar para pensar, qualquer coisa que você fizer com limão capeta já vai ser incrivelmente incrível. Sim, exatamente. Então, assim, isso para uma coquetelaria que a base é que a gente está tomando limão... Começa a entrar... tudo que você imaginado. Cara, a quantidade de fruta que temos aqui, ainda nós não estamos nem
Porque assim, Nem começamos. parece que a fruta, é uma sensação minha, né? Assim, de gringo. Os gringos adoram fruta, né? Que lá, cara, chega no inverno, você tem laranja e caqui só, né? Então, quando você abre muito o leque da fruta, né? Eu acho que aqui, por ter muita abundância disso, ainda está sendo um pouco explorado. Sim. Isso é uma sensação de gringo, Sim. né? Assim, Mas a gente foi muito nos detalhinhos, na coisa de tentar fazer o autoral do clássico, mas tem muita abundância, muita riqueza na fruta porque, aqui. de fato, é a falta de percepção tão incrível que seja. Talvez até um viralatismo, sabe? De não olhar tanto pra gente, de falar... Cara, olha, goiaba, cara, pensa, goiaba é a coisa pensa. mais legal Não, de tu tudo. pensa, cara, assim, um daiquiri de goiaba aí, que foda que tem que ser. Qualquer outra, assim, se você parar pra pensar, gente, o Cerrado ele é muito amplo. E as frutas, elas são muito fáceis para coquetelaria, porque todas puxam um pouco do cítrico ali. Isso facilita muito o trabalho. A gente não está falando de coisas muito doces ou muito aguadas. Um exemplo, não está falando da melancia, a gente está falando, você falou, goiaba, poxa, coisa fácil de trabalhar, legal. As variações de maracujá, cara, assim, que tem aqui. Não, e até as selvagens. E assim, hoje a gente já consegue aqui em Belo Horizonte acesso a todas, né? Você consegue fornecedor para todas e para trabalhar isso. Igual esses dias eu tomei um drink de cambuci, que tava um negócio de outro mundo. Outro mundo, jabuticaba, cara. Jabuticaba eu sou muito fã. Eu acho um problema a forma como ela é explorada. Porque você pensar, a geleia não tem gosto de jabuticaba hoje, o que você acha, né? Você tem que pegar e fazer e tudo. Quando ela é bem explorada, eu acho ela a melhor das frutas. Quem é blueberry, cranberry, alguma berry perto de uma boa jabuticaba. Então. De potência, de prazer, de tudo, de beleza. Não, essa é a diferença também da casca para o recheio, né? Se você eliminar a casca, daria para fazer champanhe, né? Talvez o melhor champanhe. e com a casca já dá para ter vinho tinto, assim, né? Então, se ela é super... A fruta, acho que ainda vai desenvolver bem aqui. Não, não, a gente não entrou nem na parte das castanhas, né? Que tem uma outra... Sim, toda a parte dos licores, né? Tudo, até assim, a gente hoje na coquetelaria vai muito para o lado do tique, que aí você vai fazer os orjá com leite de amêndoas e tudo mais. Pensa a gente usando o leite baru, uma série de outras coisas. O leite pequi. É outro mundo. Ou seja, a gente não está entregando nenhuma técnica. Mal a gente está usando as frutas. Imagina quando a gente começar a empregar técnica de extração nesses produtos, aí é outra história. E a gente não está falando nem ainda nos punks, que a gente pode explorar de outro mundo. Até um drink que eu vou fazer mais tarde pra gente que... Começa a ter alguma coisa interessante de café, né? Muito. De coisas artesanais ou ainda indústria vindo aí? Não, o café... De licor, de base de trabalho. O café, ele é muito presente. A gente é uma cidade que hoje entende bem de café, consome bem café. Pelo menos meu nicho, eu acho que quem fala de coquetelaria gosta muito. Aí fazer uns cold brews e tudo mais, que vem até depois disso. Eu lembro há pouco tempo. O café desenvolveu nessa coisa da alta qualidade, dos cafés especiais, um pouquinho da cafeteria desenvolver, isso é 2018, 2019. Eu lembro de eu já no carnaval aqui, na Praça Raul Soares, quando um amigo meu me deu um cold brew que ele fazia. Delicioso, inclusive, enfim. Tipo assim, eu nunca tinha visto ou se viu. Nem ouviram falar, né? E foi ótimo, a cerveja era quente, a gente botava e virava uma dark maravilhosa, assim, mas enfim, outro Túlio de outra época, um pouco menos exigente que beber. Não que eu seja muito, mas enfim. O café, ele tem sempre uma proximidade, porque, querendo ou não, o bartender, o mixologista, caminha muito com o profissional do café. Tem jeito. Sim. O barista está ali, aí a gente está falando de mesmos processos, técnicas complexas, diferentes. De aproveitamento. De reaproveitamento, de conhecer o ingrediente, valorizar esse ingrediente. Eu acho que falta ainda a autorização para surfar. Vamos dizer assim, a pessoa se predispor a usar aquilo lá de várias formas. A gente tem um drink aqui que o Thiago fez, se chama Expresso 2222, mel de aroeira, expresso e cachaça, ele é deslumbrante. Quem é Expresso Martini perto dele, aquela espuma perfeita e tal, muito legal. Só que ele ainda é pouco explorado, pensando que a gente faz um dos melhores cafés do mundo. É a mesma coisa a cachaça. Precisa ainda a gente
dar esse passo de fé ainda e falar, cara... Mas se você pensar que estamos falando que a coquetelaria começa a desenvolver em Belo Horizonte a partir de 2015, 13, aí é ontem, né, cara? Então, assim, também não dá para exigir que as coisas andam assim. Tem um processo de amadurecimento. É muito pouco tempo, né, cara? Muito pouco tempo. Nesse processo todo, eu acho que caminha muito isso. Assim, a gente tem que tomar essa cautela porque a gente recebe muita informação de fora e querendo copiar, e essa sensação de que está atrasado, que a gente precisa alcançar alguma coisa que já se passou ou está passando, medo de ficar fora do bonde. E nesse meio tempo fazer o contraponto de que também a gente está perdendo o bonde do que a gente tem. Então, é o olhar para fora, né? É diferente que olhar para dentro. Eu acho que os dois momentos são necessários, né? Tem um aprendizado, né? Assim, que também tem a inspiração, mas tem um conhecimento do próprio território que eu acho que é o que faz a diferença depois para poder realmente ser autoral e bem embasado, né? Assim, aqui tem mais um marco na cidade que eu acho que são as bebidas prontas, né? Eu acho isso legal pra caramba. Então, é a cara, né? Assim. Eu acho que isso resume a coquetelaria de Belo Horizonte, assim. É muita gente talentosa e que foi na cara e na coragem, no Natória Productions, começou pequenininho e foi fazendo hoje talvez uma das marcas mais valiosas, entre outras, tá? Sim. E que começou por uma paixão de beber algo legal, com produtos legais, e isso só deu certo também porque a indústria não olha para cá. Isso é uma crítica que eu sempre fiz à indústria, eu falo de todas elas, é São Paulo, Rio, mas é São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio. E até de bebida, né, do Hatzelter, a gente está falando sobre essas bebidas prontas, tem muito tempo que está todo mundo falando que é o próximo, tanto é que já é uma realidade, o mercado consegue prever isso muito lá atrás, que é a tendência, enfim. Só que quando as marcas começam a olhar, já estava tudo pronto, instalado e conquistando o país. Você chega lá em São Paulo, você está vendo a galera com a Rio de Janeiro, cara, o povo adora, cara. E assim, começou na garrafa igual essa, de vidro, coisa mais legal do mundo, com a folha de seda em volta. Hoje qualquer lata, qualquer lugar que você vai. E assim, eu recebo essa pergunta, tem isso, tem aquilo, sabe? Eu acho muito legal, porque isso já não é mais de Belo Horizonte. Não sei, nunca foi Minas. Isso é a cara de Belo Horizonte, eu acho. Isso é legal. Não, isso é assim, a noite urbana que desenvolveu. Noite urbana, tem o que disso do urbanoide, assim, da facilidade de beber, de ser legal. De ser viável. De ser viável, pô. Porque assim, a gente fala também, que assim, a gente sai para tomar um drink aí, tomou 3. Porque assim, quem bebe pouco, tudo bem, né, cara? Quem bebe muito... volta para casa machucado, né? Assim, não é barato. Inclusive onde você vai beber e o que você está pretendendo, né? Assim, você tem ainda as opções que está na moto, meio os copões, né? Que é um gelão de melancia. Sabe aonde vi isso a primeira vez? Assim, em Nápoles. Em Nápoles tinha essa janela, tipo de sorveteria na madrugada, com os caras te fazendo rum e cola, assim, tipo assim, 300 ml de rum, esse gelo e coisa assim. Eu quero beber para ficar bêbado. Eu não estou mais nessa pegada e não quero nunca trabalhar com isso. Mas assim, eu entendo ter o mercado também. Eu estou mais na outra fase de consumo consciente e tudo. Então assim, a gente vai sair realmente, vai gastar 30, 35, 40, 50, até 60 reais num coquetel. Sim. Pô, toma 3 a 200 reais. Né? E tá tudo muito caro e a gente sabe, ainda você não vai vir dirigindo, você ainda vai pegar o importante que eu acho é as coisas corresponderem, né? Assim, tipo entregar, assim, né? Entregar, aquela assim, igual você está entregando e vir de volta, que eu acho que é legal. Mas Então, cada dia mais está acontecendo, assim, né? Mas é isso, eu acho que a lata ela entrega, né? Essa que é a questão. Você tá lá no carnaval, no meio da confusão, e você tem uma cerveja quente que tá todo mundo cansado de beber, ou você tem um drink que é legal pra caramba, e que também não é tão potente, do ponto de falar, não sei o que. E aí ele caminha nesse... Por isso que deu certo. Deu demais. E tem também, hoje, muita produção de destilados aqui, né? Vamos falar Belo Horizonte, talvez não é dentro da prefeitura de BH, mas dentro do conceito de BH, é isso. Eu vejo algumas precursoras, inclusive elas caminham para outros tipos de destilado, né? Começou tudo com o gin,
O gin foi um trabalho forte da indústria, se Sim. lembrar, até pouco tempo atrás o gin não tinha. Sim, não né? tinha relevância. Não tinha mesmo, nenhuma né? relevância, sendo a bebida mais relevante para a coquetelaria. Sim. Se você parar para pensar assim, os clássicos, eles passam Não, muito mais do que todos, qualquer mas outro. ele ganhar esse holofote todo de uma vez, né? Foi assim, é igual a gente vai discutir sobre o Fitz hoje, sabe? Fitz é uma coisa de doido, é um negócio assim, eu acho no bar a cada um drink que eu vendo diferente, vende corresponde dois. a 3 Fitz, é uma coisa de doido, e é É gostoso igual o mesmo. Negroni, cara. O Negroni veio também Ele chutando, veio, né? eu lembro até um caso engraçado, quando a gente abriu, a gente esperava 30 clientes aqui, apareceu 270. Eu não fazia pré-bet Negroni, todos na hora. E o gelão enorme, para um copo mesmo enorme, tinha que ficar, né, bailarina, joguinho de dedo lá. Tá. Cheguei no dia, tava com 2 bolhas, os 2 dedos, que eu não aguentava mais. Eu olhei e falei, nossa, eu tatuei até um Negroni, depois eu olhava para ele e ficava assim, por que eu fui tatuar um Negroni, gente? Que ideia. Aí eu posso falar agora com a Boulevardier, ninguém vai ligar. Mas enfim, foi a febre do Negroni, mas o Negroni também teve um investimento de marca muito grande. A Campari só tem ele, né? Campari criou muito em cima, né, de bater mesmo. E assim, a marca deles, diferente das outras, trabalham vários outros tipos de bebida, eles só trabalham a Campari. Aí a gente teve uma fase do Aperol Spritz dele, depois do Moscou Mule, enfim. Esse eu realmente detesto, porque aquele doçor lá não faz sentido nenhum. Porque você sabe que no original não tem, né? Isso foi a criação aqui, que foi belíssima, você pensar na ideia. Daqui Brasil ou daqui Brasil. Belo Horizonte? Brasil. Foi um mixologista de São Paulo e que não estava de todo errado, não. Por isso fez esse sucesso. Mas foi muito porque, legal. Gente, é igual a gente estava falando outro dia com o cara da Krug. A cerveja que hoje ele vende mais que uma German Pilsen, que tem... A Germa tá maravilhosa. Cara, 20 anos atrás, não ia vender. Cara. Não ia vender. Então, assim, o adoçar as bocas. Exato. Não, Você tem que entender o momento, cara. E assim, tem a variação de receita, né? Ali, até já fiz muito, aí fazia uma espuma muito gengibruda, picante e pouco doce. Aí ela caminha para o marshmallow depois e tá tudo bem, é isso, a replicação da replicação da replicação. Esse realmente eu não gosto, mas o Fritz eu gosto, eu acho de uma simplicidade de verdade muito legal. Pô, limão siciliano, maravilhoso, gin maravilhoso. E ainda a angostura, que a gente ama, assim, não vejo. Não tá de injetar, né? Eu não sou aquele, ficou famoso, eu vou deixar, não. Porque assim, eu acho legal pra caramba. Tem outros sim, outros não, mas esse eu acho legal. E o gin muito forte. E o bem da verdade, a indústria escolhe o que a gente vai beber. Qual que vai ser a moda? A moda do momento, todo mundo falando, tem muito tempo, é o Paloma. E tá assim, tempo tentando e martelando. Pra mim não faz sentido nenhum, a gente na terra da cachaça vai defender um drink que é belíssimo, mas com tequila. Mas assim, quem sou eu, Túlio, máximo que vai defender contra a indústria gigante, o mercado pesada. pressiona, né? A gente tá aqui só sendo levado, né? Enfim. Entregando, né? E a compreensão que a gente vai fazer o que a gente quer também, sabe? Eu já tive uma parte muito turrona de, tipo assim, o cliente não sabe muito bem o que ele quer, não. Eu descobri ao longo do tempo que, assim, às vezes ele sabe exatamente o que ele quer. A gente que não quer entender, não quer entregar. Porque, né? assim, eu vi isso muito. Hoje, às vezes, me dá uma louca. Eu quero beber um gin só gelado com uma fatia de limão. Cara, eu tô pagando, não tô falando assim, eu tô pagando. É a mesma coisa que eu falo hoje. É. Você quer um risoto de camarão com pecorino ou com gorgonzola? Pecorino até vai, com gorgonzola. Cara, você quer? Pô, Vai, filho. Quer dizer, eu tava vendo um bartender, já até faleceu, falando justamente sobre isso, que é tipo assim, e eu tinha isso muito sobre as coisas erradas, por exemplo, essa taça coupé com o gelão em cima, não pode. E aí ele vira e fala, cara, tudo pode, o coquetel é seu. E esse sentido eu tô pagando, não é assim, eu tô pagando, eu quero isso. Não, mas assim, você já sabe o que você quer. Por que eu vou te proibir de tomar o que você quer? Ele não está pedindo uma coisa absurda nem legal, vamos dizer. Talvez uma mistura que meus olhos não sejam muito gostosos, mas eu também tenho um gosto às vezes meio peculiar, enfim, que seja. Então assim, por que não fazer? Aí eu até descobri que a regra ela tem que ser um pouco diferente. Existem só 2 regras na coquetelaria. Não servir bebida para quem parou de beber. E não insistir para alguém beber que não queira. Aí o resto faz o que você quiser. Boa. Pô, o resto, né? Eu quero pôr um gelo aqui, o drink é seu, por que não? Tá certo. Na cozinha é a mesma coisa, porque acho que essa coisa de você obrigar a comer do jeito que foi pensado, pô, é igual, cara, Dry Martini, eu gosto do clássico, eu vou atrás de tomar o clássico.
Mas se o cara quiser com Nutella, bicho, ele tá pagando, cara, assim, é na escolha do cara, bicho. E né? a compreensão que é isso, cada um já aprendeu também o que quer, que não é ruim. E assim, assuma a sua responsabilidade. É isso. Se ficar ruim, a decisão é sua. Tô te avisando, É. mas assim, tô respeitando o teu desejo, cara, né? Eu acho que é isso, é madura como é coisa. Exato. Não é essa coisa daquele de defender, tem que defender o que o cliente quer, né, cara? Na coquetelaria a gente tem isso, igual você deve ver na cozinha. Tem gente que não tem nem ideia do que está se passando. Esses dias entrou uma cliente aqui, olhou pra gente e perguntou, o que é amargo? Falou, pô, tem umas coisas que eu não consigo explicar, me explica amargo. Eu não consegui, tipo explicar um amarelo, eu não consegui, juro, eu não consegui. Eu olhei pra ela e falei, ô... Aí eu peguei uma bebida e entreguei pra ela beber, era na quina, Fernet. na quina. Ela, odeio. Eu falei, é isso, é amargo. Mas assim, tem gente que... E é comum, chega aqui, pede um Negroni, nunca tomou e já vem com canudinho para tomar num copo baixo. É uma cena meio esquisita. Mas assim, não é minha função. Mas também, pensa bem, é de pouco tempo, cara. Né? Exato. Pouco tempo. E faz parte, assim, seria muito covarde da gente falar assim, cara, eu trabalho com isso, eu adoro. Aí chega uma pessoa que não sabe, eu não conhece, você soberbo e fala, não, né? não é assim, cara, é assim, vem cá, senta, vamos trabalhar juntos. O que você gosta? Às vezes a pessoa, cara, eu não tô acostumado a beber drink, mas eu gosto de tal sabor. Às vezes a pergunta aqui direto é, mas me fala seu prato predileto. Às vezes no prato a gente consegue construir. Sim. Ou... Né? Eu não gosto, tipo assim, eu não gosto muito de sobremesa, eu gosto de prato salgado, então vamos traçar uma coisa, porque às vezes a pessoa não tem convivência nenhuma. E a gente não é o baluarte do conhecimento de nada, a gente é uma pessoa que vai guiar ela para ela ser feliz. Gosto é igual CPF, né? Para não falar igual bunda, né? Olha aqui, hoje o que você está vendo de Belo Horizonte? Como é que está o panorama aí? Olha, eu acho que é uma cidade que amadureceu, é uma cidade que começa a explorar os bares pequenos, isso é legal. Que ela está bem antenada, e não só os bartenders antenados, o dinheiro também, os investidores viram que a sacada agora são os bares secretos, isso está rolando, ao mesmo tempo bares só de coquetelaria está rolando, ao mesmo tempo uns autorais legais, não é só autoral que a marca às vezes entregou o cardápio para o cara replicar, não, ele pagou alguém para investir, para fazer aquilo, comprou louça bonita, tem investido em ingredientes. Então eu acho que, assim, igual a gente sempre soube, não tem volta, não tem como voltar a se pensar hoje, volta não tem. Mas assim, a volta da cena também não tem. Não posso falar que a cena vai regredir hoje, ela só vai expandir. Eu vejo a galera nova chegando, antenada, a fim de participar, estudando pra caramba, já uma outra visão, né? Tipo assim, é igual a cozinha um pouco, né? A turma tá efervescência. chegando sedenta e tá chegando não como um meio de sobrevivência, mas como uma escolha, né? E muita gente como a segunda escolha, igual eu. Cara, não fez bem pra mim, vou ali me aventurar. Às vezes até por um motivo também não tão nobre, tipo, eu acho bonito, tá, e tudo mais, mas depois cria uma paixão, às vezes não, sabe? E tem de tudo, e faz parte, e tem sua beleza mesmo, o balcão ela tem sua beleza, tem seus riscos noturnos, os perigos noturnos são enormes, você tá aqui... Sua insalubridade. Bebido o tempo todo, se você não tiver consciência da hora de beber. Amigos, bebida é música alta, né? Assim, os meus amigos todos ligam o tempo todo, conversando, mas sua vida é fácil, você bebe, seu bar tá aí atrás. Eu falei, gente, se eu te contar que cerveja lá em casa vence, que eu não bebo em casa, eu bebo uma vez por semana, e a gente tem que ter esse controle. A turma nova, inclusive, chega pesado já bebendo. Mas igual a gente já chegou. Exato. Igual a gente já chegou. Acho que é uma tendência da gente baixar um pouquinho o ritmo. Mas e faz parte, né? Igual da cozinha, a gente frequenta muito, são nossos amigos, são todos da noite. Vale só esse cuidado sempre, não é de todo mal. O Palito abriu quando? Abriu quando? A gente está em 2025, então foi 19 de maio de 2022. 22. O Puxado abriu quando? Dia, 1º de fevereiro de 2024. 2024. E agora o Tom? Agora o Tom. Abriu semana passada, né? Quarta-feira passada, foi dia 19 de junho de 2025. Isso a gente deixa um marco importante. Túlio D'Angelo, eu acho que é calabrês de origem pela cara, mas depois ele vai confirmar com a gente. Obrigado. Obrigado, viu? Beijão. Obrigado mesmo.